inglês, assim como a maior parte dos idiomas do mundo, vai seguir uma estrutura que a gente chama de PVO, que é um pronome, um verbo, um objeto. Então, em cima disso aí, a gente montou no outro vídeo as fórmulas de frases, que é onde eu vi que toda e qualquer formação vai seguir a premissa de um pronome, mais um verbo auxiliar, mais um complemento. E em cima dessa exata fórmula, a gente vai ver todo e qualquer tempo verbal do inglês. Vou te mostrar. O primeiro tempo verbal que a gente vai ver é o presente, mais especificamente o presente simples. Só que todas as vezes que eu te der então um tempo verbal, eu vou te dar também uma base. O que é isso? A base são todos os possíveis verbos auxiliares que a gente pode usar para montar uma frase neste dado tempo verbal. Por exemplo, o presente simples, então, vai seguir a mesma fórmula que todas as outras. Então, normalmente teria um pronome, mais um verbo auxiliar, mais um complemento. Só que a base do meu presente simples vai ser o verbo to be ou o verbo to do. O que isso quer dizer? Ao invés de eu ter um pronome mais um verbo auxiliar qualquer, eu vou necessariamente ter um pronome mais o verbo to be ou o verbo to do, conjugados no presente, dado que aqui eu estou no presente simples, mais um complemento qualquer. Tá. Então, isso implica que eu tenho dois possíveis rumos para montar uma frase no presente simples. Eu posso fazer frases como, por exemplo, I am Lucas, onde eu estou usando o verbo to be, e frases também como I do walk. Tá, mas se eu posso usar, então, tanto o verbo to be quanto o verbo to do para montar uma frase no presente simples, como é que eu sei onde é que eu vou usar cada um deles? Então, em outras palavras, como é que eu sei que é um I am Lucas e não I do Lucas, ou que I do walk e não I am walk? Como é que fica essa diferença? Então, olha só. A gente viu no outro vídeo, a gente falou sobre verbos como um todo, que dentro dos verbos essenciais existem três verbos. Eu tenho o verbo to be, que é um ser, um estar. O verbo to do, que é um fazer ou executar a ação de. E o verbo to have, que é um ter. Então, pensa comigo. Dado que o verbo to be é o ser ou estar, nesse caso eu estou querendo te falar que eu sou Lucas, certo? Então, para eu te falar que eu sou, eu estou usando a conjugação do verbo ser. É por isso que eu estou falando necessariamente um verbo to be, portanto, I am. Se eu te falasse que I do, eu estou falando que eu faço ou executo a ação de Lucas, o que não faz sentido nenhum. Da mesma forma, se eu estivesse falando que I am walk, o verbo to walk a gente não viu ainda, mas ele é o verbo andar, fica esse vocabulário de graça para você. Se eu estiver falando que I am walk, eu estou falando que eu sou ou estou andar, também não é o que eu quero. Então eu vou usar o verbo to do. Por quê? Concorda comigo que o verbo andar é uma ação executável? Você executa a ação de andar, certo? Então todas as vezes que eu estiver falando de um verbo que é executável, eu vou usar o verbo to do como auxiliar. Tá, mas pensa comigo. O verbo andar, então, é um verbo executável, executação de andar. Correr também é executável, executação de correr. Pular também é executável, executação de pular. De brincar, de cantar, de sair, de viajar, de comer, de beber, de sonhar. Na prática, todos os verbos são executáveis. Eu tenho dois únicos verbos que não são executáveis na ótica do inglês. O verbo ser, você não executa a ação de ser, você simplesmente é. E o verbo estar, você também não executa a ação de estar. Curiosamente, esses dois verbos são o verbo to be. O que isso quer dizer? 100% das vezes que eu estiver no presente simples, estou fazendo uma frase no presente, e eu não estiver usando o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, eu necessariamente vou estar falando de um verbo que é executável. Portanto, eu tenho como verbo auxiliar o verbo to do. E isso implica que o verbo to do ele vai ser tão onipresente, recorrente e repetitivo que muitas vezes a gente acaba cortando ele por preguiça. Se ele tá sempre lá e ele não muda nada na frase, porque ninguém vai falar eu executo a ação de andar, vai só falar eu ando, a gente ao invés de falar que I do walk, a gente tende a falar I walk. Se você quiser falar I do walk, você pode, é até uma boa forma de você reforçar alguma coisa, mas em geral, a gente só vai falar I walk. Então para você montar toda e qualquer frase no inglês, no presente simples, tudo que você precisa saber é quem que é a pessoa que tá fazendo a coisa, ou o nosso pronome, e se nesse caso a coisa é algo que você é ou está, ou se é alguma coisa que você faz. Se for uma coisa que você é, vai ser simplesmente o pronome mais o verbo to be conjugado. Se for uma coisa que você faz, por exemplo, você anda, você corre, você come, você vai simplesmente precisar desse um vocabulário. Mas a fórmula é sempre exatamente a mesma. Fez sentido?